às vezes a gente vê que passar por cima das pessoas dá certo para as outras pessoas chegarem onde elas querem, né? E aí tanto o reality quanto a minha vida após me deu um choque de realidade disso. Eu sempre quis ser bem ética. Só que dentro de um jogo, eu não sei se cabe tanta ética, né? Se você quer ganhar uma coisa, você tem que pensar mais em você do que nos outros. Eu não ganhei realmente, então. Mas eu sempre quis não votar nas pessoas porque eu tinha uma conexão emocional, ou porque eu gostava, ou porque isso e aquilo. Então, assim, isso acabou me atrapalhando. Ali, ser muito ético te atrapalha, né? Pelo menos dentro do jogo. Aí agora o que você escolhe para sua vida em relação à consciência, o que você quer, o perfil que você é pro mundo, acho que, né, cada um faz as suas escolhas ali. Mas eu acho que lá dentro você tem que ter um pouquinho de capacidade de dar uma, não precisa ser prejudicar loucamente alguém, mas dar uma passada por cima das conexões e segurar o seu, mais do que qualquer coisa, assim. Senão você se atrapalha. Você saiu na 12ª Fui a 12ª, acho que eliminação, foi. 12ª semana, acho que foi isso. Foi a 12ª eliminação. Eu saí faltando bem pouquinho. Quanto faltava para terminar? Eu acho que 2 semanas. 2 semanas. Porque eles também fizeram uma dinâmica que eles seguraram quase todo o elenco até o fim, e daí eles fizeram, tipo, a cada 2 dias alguém era eliminado. Então, mesmo que eu tinha mais 8 pessoas depois de mim, mas ainda assim foi bem próximo do final, assim. E quando você saiu, a hora que o Thiago falou assim, Marcela, você está fora. É assim que o Thiago falava, que é o que o Ele faz um discurso lindão, isso, né? que prepara o ambiente, prepara o Sim. espírito do povo. O meu foi muito bonito, inclusive, porque ele falou uma frase do tipo assim... O Thiago teve um discurso muito sobre... Eu sempre falei muito sobre liberdade, e quanto lá dentro eu ficava me policiando muito, e às vezes estava sendo muito cobrada. Eu entendi um pouco, não só por mim, mas pelo público também, em relação a posturas e tal. Então, o discurso dele pra mim foi pra você finalmente ser livre de verdade. Tipo, vem pra cá. Então, foi bonito, assim, vem pra cá, Marcela. E aí, hein, como é que foi ir pro lado de lá? Foi assustador porque eu saí na pandemia, né? Então, assim, eu já sabia que eu ia ser eliminada, porque as pessoas com quem eu me convivia ali, tinha me relacionado, tinham sido eliminadas. Então, eu pensei, pô, eu não tô no barco de quem vai ganhar isso aqui. Eu tô no barco de quem a galera tá doida pra ver fora daqui, né? Então, eu já tinha uma ideia que eu seria eliminada, não foi uma grande surpresa pra mim. Já tava me preparando emocionalmente pra isso. E aí, quando eu saí, eu tive o primeiro choque, que foi o choque da pandemia. Porque a gente sabia, mas não sabia tudo. E não sabia que as pessoas ainda estavam em quarentena, né? Porque avisaram pra gente naquela época que era 15 dias. E depois nunca mais falaram nada. Você entrou no Big Brother no começo de 2020. Não tinha pandemia. Nossa, não a hora tinha. que você saiu da pandemia, tava numa subida gigantesca, brutal. Sim. A gente saiu em abril, né? Entramos em janeiro. Não tinha pandemia, mais ou menos uns 15, acho que foi carnaval, fevereiro, né? Uns 15 dias depois. Começou tudo fechar. Sim. E com toda aquela confusão, sem saber o que fazer. E aí você sai da casa. Aí eu saí, abriu a porta, eles me deram um saquinho com uma máscara, um álcool em gel. Aí você falou, máscara pra quê, gente? Falei, que isso? Não pode abraçar o Thiago, não sei o que, depois a gente vai te explicar tudo. Aí eu saí, fiz lá, faz a parte que faz, daí eles me levaram pra uma salinha e explicaram, né? Como estava real a pandemia, a gente está em casa desde aquela época que falou para vocês e etc. Então não pode ter contato, não pode ter abraço, não pode ter nada. Aí explicaram um pouco. Tu falou, eu quero voltar. Falei, posso ficar lá não? Lá a gente se abraça, festa, tá vivendo tudo normal. Verdade, tudo que vocês faziam não era permitido. Acabou. E aí esse foi o primeiro choque. Eu cheguei no hotel, assim, o saguão vazio, aquela divisória para você falar com o atendente de longe, assim, foi bem... Para mim, como médica, foi impactante, assim, porque eu já tinha vivido algumas crises da área da saúde, mas nunca num nível de ter quarentena, né? Nunca num nível das pessoas não poderem sair de casa. Então, quando eu vi que não era só no âmbito hospitalar a questão, mas o mundo estava assim, foi chocante. E o segundo foi a descoberta de tudo que as pessoas pensam e falam sobre você. Então, esse foi um momento, assim, muito chocante, que era desde quem te ama muito até quem odeia você, né? E você saiu e tem gente de todo tipo, assim, todo tipo de opinião sobre você. Então, não foi fácil. O pós foi traumático.
Eu acho que eu entrei lá muito pela experiência, sem estar preparada, principalmente para o que viria depois dessa experiência. Eu pensava que eu ia voltar para minha vida de médica, sabe? Que eu ia fazer umas entrevistas na hora que eu saísse, que eu ia numas festas ali por uns 2, 3 meses e que depois minha vida de médica ia seguir normal. Não sabia que tudo ia mudar tanto. Então, foi um processo pós, assim, demorou, acho que eu levei uns 6 meses pós-reality para dar uma recuperada em saúde mental, em entender como funcionava a internet. Você sofreu um impacto muito grande? Sofri. Eu não vou mentir, não. Sofri, sim. Foi muito difícil. Eu nunca tinha tido contato com a internet. O que as pessoas falam ou pensam escancarado na sua cara, sem nenhum pudor, né? Então, para mim, foi desafiador, assim. Foi muito, muito difícil. E tinha essa narrativa do você ia ganhar, mas... É isso muito confuso pra gente, né? Mas o quê? Qual é essa expectativa? Até eu entender a diferença de narrativa que estava na minha cabeça e estava do público, eu tive que fazer muita terapia para conseguir chegar nesse lugar que eu entendi, sabe? Não é algo que você deveria ter feito. Você fez o que você queria fazer, mas não era o que as pessoas queriam que você fizesse, por exemplo. Ou não era a expectativa delas sobre você. Então, foi bem, bem difícil. E tive muito aprendizado também, né? Então... Como eu tava num lugar lá de uma figura progressista para as pessoas, assim, existia uma cobrança grande de posicionamento, de saber lidar com situações, e eu não sabia, né? Até hoje não sei, ninguém sabe se portar diante de tudo. Então, tinha essa cobrança no pós também, e eu tive que aprender o que eu tinha que aprender ao mesmo tempo que eu tinha que aprender a lidar com as pessoas falando disso. Então, foi um pós doloroso, assim, não foi um pós simples, não. Eu me questionei muito no pós, assim, sobre o que está acontecendo, por que eu fiz isso. E demorei para abraçar a felicidade, porque lá dentro foi muito legal. Eu amei cada segundo daquele programa. Não teve um momento, assim... Eu fui embora triste, porque eu falei, pô, acabou a minha experiência. Estava cansada já, não queria mais fazer nenhuma prova de resistência. Mas, assim, eu fui triste, porque a experiência foi muito maravilhosa. Mas demorei para o pós conseguir olhar para essa experiência e abraçar o que eu vivi lá de uma maneira legal, assim. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.